Ah, Saudações a todos. O meu nome é Zaid Jalal, estudante do ICIM, curso de Contabilidade e Auditoria, e venho aqui neste vídeo apresentar a norma 27, que é custos de empréstimos obtidos. Como estrutura, vou apresentar os pontos que aqui seguem. É o objetivo, os custos de empréstimos obtidos, ativos elegíveis, o âmbito, as exclusões do âmbito, os princípios fundamentais, custos elegíveis para capitalização, empréstimos específicos e gerais, excesso sobre a quantia recuperável, início da capitalização, atividades necessárias para preparar o ativo, suspensão da capitalização, cessação da capitalização e divulgações. Bom, como uma forma introdutória, para nós entendermos esta norma, é necessário fazermos uma questão muito prática, que é quando uma empresa pede dinheiro emprestado para construir um ativo, os juros que paga são um custo do ativo ou um gasto do período? Então, esta é a questão que nós devemos fazer ao abordar esta norma. Então, essa é uma questão que parece simples, mas tem fortes implicações contabilísticas, seja muito significativas. Então, se os juros forem um gasto do período, reduzem imediatamente o lucro da empresa. E se forem incorporados no custo do ativo, o que a norma chama de capitalização, só afetam os resultados ao longo dos anos através das depreciações. Então, a norma 27 ela existe precisamente para responder à questão de forma consistente, garantindo assim que todas as empresas tratem os custos de empréstimos da mesma forma, tornando as demonstrações financeiras comparáveis. Então, indo agora ao objetivo. O objetivo desta norma é muito simples e direto, que é estabelecer os princípios para o reconhecimento dos custos associados aos empréstimos obtidos por uma entidade. Então, estes princípios respondem a duas questões fundamentais. Quando é que os custos de empréstimos devem ser capitalizados ou incorporados no custo do ativo? E quando é que devem ser simplesmente reconhecidos como gasto do período? Então, a resposta dessas duas questões vai depender do tipo do ativo para qual o empréstimo foi contraído. E é exatamente isso que os slides a seguir aqui no trabalho vão desenvolver. Então, vamos aqui ao nosso terceiro slide, que já fala dos custos de empréstimos obtidos. Então, antes de percebermos o tratamento, é preciso sabermos o que a norma entende por custos de empréstimos obtidos. Então, não são apenas os juros. O conceito é muito mais amplo. Neste caso, os custos de empréstimos obtidos incluem os juros de descobertos bancários e de empréstimos, que é a componente mais intuitiva. Nesse caso, quando a empresa tem um descoberto bancário ou um empréstimo, os juros que paga o banco são custos de empréstimos obtidos. Isto inclui tanto os empréstimos de curto prazo, que são aqueles que têm duração de menos de um ano, como os empréstimos de longo prazo, que é aqueles com duração superior a um ano. Os custos de empréstimos incluem também a amortização de descontos ou de prêmios relacionados com os empréstimos obtidos. Aqui, quando uma empresa emite obrigações ou títulos de dívida, pode fazer isso com desconto, ou seja, abaixo do valor nominal, ou com prêmio, que é acima do valor nominal. Então, a diferença entre o valor recebido e o valor a reembolsar é amortizada ao longo do prazo. Essa amortização é considerada um custo de empréstimo. Então, inclui também custo de empréstimo
a amortização de custos acessórios suportados com obtenção de empréstimos. Neste caso, quando a empresa obtém um empréstimo, paga custos de arranjo, como comissões bancárias, honorários de advogado, outros encargos a ver com o empréstimo. Então, estes custos não são reconhecidos imediatamente como um gasto, são amortizados ao longo da vida do empréstimo. E também inclui os encargos financeiros de locações financeiras, que é um assunto discutido na norma 17. Então, numa locação financeira, a empresa registra o ativo como seu e reconhece uma dívida. Os encargos financeiros dessa dívida, que correspondem ao componente do juro das rendas pagas, são também custos de empréstimos obtidos, ou seja, não vão aumentar ou diminuir o valor do ativo. Estes custos dos empréstimos obtidos incluem também as diferenças de câmbio de empréstimos em moeda estrangeira. Então, quando uma empresa tem empréstimos em dólares ou euros, as variações cambiais elas afetam o valor da dívida. Então, a norma prevê que a parte dessas diferenças, que é considerado um ajustamento ao custo dos juros, também integra os custos de empréstimos obtidos. Então, temos aqui os ativos elegíveis. Então, este conceito de ativos elegíveis é central em toda a norma. Um ativo elegível é aquele que necessita de um período substancial de tempo para ficar pronto para o seu uso pretendido ou para a venda. Então, já demos exemplos de construções e temos aqui a norma traz-nos alguns exemplos também que podem se qualificar, que são inventários de produção longa, aqueles que queiram um longo período de produção. Neste caso, vamos pensar numa empresa de construção naval que leva 2 anos a construir um navio, ou uma destilaria, né? Fábricas de whisky, que precisa de anos para produzir um determinado tipo de whisky, um determinado tipo de vinho. Estes inventários, pelo tempo que exigem, podem ser ativos elegíveis. Temos também instalações industriais, uma fábrica que está a ser construída durante meses ou anos. E durante todo esse período de construção, os juros de empréstimo contraído para financiar a obra podem ser capitalizados. Então, as instalações industriais são também ativos elegíveis, pois essas instalações levam muito tempo para serem construídos, né? Então aqui a norma diz que estas instalações, durante o período de construção, os juros desse empréstimo podem ser capitalizados. Temos também instalações de produção de energia, uma central elétrica, uma barragem, um parque solar, que levem anos a construir. Então é um dos exemplos típicos dos ativos elegíveis. Temos também ativos intangíveis. Em certos casos, o desenvolvimento de um ativo intangível, como por exemplo um software complexo ou uma patente que está em desenvolvimento, pode também se qualificar como ativo elegível se o processo de desenvolvimento for muito longo. E temos também propriedades de investimento. Um edifício em construção destinado a ser arrendado pode também ser um ativo elegível durante a fase de construção. Então, temos aqui uma nota. Os ativos financeiros e os produzidos em curto espaço de tempo não são elegíveis. Então, aqui o critério não é o valor do ativo, mas o tempo que leva a ficar pronto. Um ativo muito caro, que estará pronto para uso imediatamente após a compra, não é elegível. Então, estamos a dizer de uma forma resumida que é ativo elegível todo aquele que leva um certo tempo para ficar pronto. Então,
um ativo que está pronto para uso imediato não é elegível a esta norma. Então, vamos aqui ao âmbito da norma. Esta norma, ela aplica-se a juros de descobertos bancários e juros de empréstimos obtidos a curto e longo prazo. Ela também aplica-se à amortização de descontos ou de prêmios relacionados com empréstimos obtidos e aplica-se também à amortização de custos acessórios suportados com a obtenção de empréstimos. Então, passamos agora ao princípio fundamental desta norma. Então, este é que é o coração de toda norma, a regra que determina o tratamento de todos os custos de empréstimos. Então, a regra geral é: todos os custos de empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos do período em que são suportados. Esta é a regra por omissão. Isso se não houver razão especial para capitalizar, registra-se como gasto. Mas já há aqui também uma exceção. Os custos de empréstimo que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo elegível, eles devem ser capitalizados. Então, ou seja, devem ser incorporados no custo desse ativo. Esses não são um gasto imediato, mas passam a fazer parte do custo do ativo e serão depreciados ao longo da sua vida útil. Então, para capitalizar para capitalizar existem algumas condições. Então, para que esta capitalização seja possível, tem de se verificar duas condições que são: é provável que os custos de empréstimo resultem em benefícios econômicos futuros para a entidade, ou seja, o ativo vai efetivamente gerar valor. E também a outra possibilidade, ou seja, outra condição, é que os custos podem ser mensurados com fiabilidade. Neste caso, é possível calcular com segurança quanto dos juros é atribuível ao ativo. Por exemplo, se tivermos uma empresa que contraiu, ou melhor, uma empresa vai contrair um empréstimo de 5 milhões de meticais a 10% ao ano para construir uma fábrica durante 2 anos. Estamos a dizer que os juros anuais são 500 mil meticais. Então, como o empréstimo é específico para a construção desta fábrica, esses 500 mil por ano são capitalizados. Neste caso, fazem parte do custo da fábrica, então não são um gasto do ano. Então, dando seguimento, vamos passar a ver quais são os custos elegíveis para a capitalização. Então, aqui neste slide, vamos aprofundar um pouco em como é que se identificam os custos de empréstimos elegíveis para a capitalização. E aqui a norma vai reconhecer que nem sempre é simples. Então, temos aqui primeiro um caso simples, que são os empréstimos específicos para o ativo elegível. Então, quando a empresa contrai um empréstimo com propósito específico de obter o ativo elegível, a identificação é direta. Os custos do empréstimo que estão diretamente relacionados com esse ativo podem ser prontamente identificados. Então, a fórmula aqui é custos reais do empréstimo menos quaisquer rendimentos obtidos do investimento temporário dos fundos que ainda não foram gastos. E temos também um caso complexo, que é os empréstimos gerais.
Aqui surge dificuldade na prática, né? Quando muitas empresas têm uma gestão financeira centralizada e usam vários instrumentos de dívida. Então, empréstimos bancários, papel comercial, obrigações a taxas variáveis. Então, neste caso, é muito difícil determinar quais são os empréstimos que financiaram um determinado ativo. Então, a norma por si já reconhece esta dificuldade e exige o exercício de um julgamento profissional para determinar a quantia elegível para a capitalização. Então, esta dificuldade agrava-se ainda mais quando a empresa tem gestão e coordenação financeira centralizada. Nesse caso, as decisões são tomadas pela sede e não pelas filiais, para o caso de um grupo. O grupo usa vários instrumentos de dívida a taxas variáveis. E os empréstimos são em moeda estrangeira com flutuações cambiais. Então, estes pontos acabam gerando dificuldade para os empréstimos gerais para se identificar quais são os custos elegíveis dos empréstimos. Então, a seguir temos empréstimos específicos e gerais. Aqui vamos saber concretamente como é que se calcula a quantia a capitalizar em cada um destes dois casos que aqui trazemos. Então, para o empréstimo específico, a fórmula é direta. O que temos que fazer é capitalizar o total dos custos reais suportados durante o período menos rendimentos do investimento temporário, ou seja, quaisquer rendimentos do investimento temporário. Então, por que deduzir os rendimentos do investimento temporário? Porque por vezes a empresa recebe o empréstimo todo de uma vez, mas vai gastando o dinheiro gradualmente ao longo da construção. Então, o dinheiro que ainda não foi gasto é aplicado temporariamente, por exemplo, pode ser aplicado num depósito a prazo. Então, os juros que essa aplicação vai gerar devem ser deduzidos aos juros capitalizados, porque seria injusto capitalizar juros sobre dinheiro que está a render. E depois temos para o caso de empréstimos gerais, que é quando a empresa usa empréstimos gerais, ou seja, não específicos, parcialmente para financiar o ativo elegível, aplica-se uma taxa de capitalização. Então, a taxa de capitalização será igual à média ponderada dos custos de todos os empréstimos gerais em vigor durante o período. Então, esta taxa é aplicada aos dispêndios efetuados com o ativo elegível durante o período. Então, aqui há um limite importante. A quantia capitalizada nunca pode exceder o total dos custos de empréstimos suportados durante o período. Então, não é possível capitalizar mais do que se pagou de juros. Então, vamos aqui ao outro slide, que é o excesso sobre a quantia recuperável. Então, aqui neste slide vamos abordar uma situação que pode ocorrer quando a capitalização é aplicada durante um longo período. Então, aqui há um problema. Ao capitalizar os custos de empréstimos, o custo do ativo vai crescendo. À medida que a gente capitaliza os custos, o custo do ativo também vai crescendo. Então, em certos casos, especialmente se o projeto for a passar alguma dificuldade ou se o mercado também oscilar, pode acontecer que o custo registrado no balanço supere o valor que o ativo vai efetivamente gerar. Então, nesse caso, a sua quantia recuperável. Ou o valor pelo qual podia ser vendido, que é o valor realizável líquido. Então, qual é a solução que a norma nos traz? Quando este tipo de situação acontece, a quantia registrada deve ser reduzida ou anulada de acordo com as regras estabelecidas noutras normas, nomeadamente a norma 18, que é em paridade de ativos, ou a norma 9, inventários, conforme o tipo de ativo ao qual estamos a tratar. E
Como é que é quando queremos fazer uma reversão? A norma também prevê que em certas circunstâncias, se a situação melhorar, a quantia da redução pode ser revertida e também de acordo com as regras das outras normas. Agora, aqui nós podemos perceber que a capitalização não é automática e não é ilimitada. Há um teto aqui, há um limite. O ativo nunca pode estar registrado por mais do que o valor que vai efetivamente gerar para a empresa. Então, vamos agora ver o início da capitalização. A capitalização não começa de uma forma automática no dia que o empréstimo é contraído. Então, a capitalização deve começar apenas quando a entidade efetuar dispêndios com o ativo. Neste caso, a empresa tem que estar efetivamente a gastar um dinheiro no ativo, a pagar materiais, mão de obra, a pagar os empreiteiros. Então, não basta ter planos ou ter intenções. A segunda condição é de suportar os custos de empréstimos obtidos. Os juros ou custos dos empréstimos obtidos têm de estar a ser incorridos e se a empresa ainda não contraiu o empréstimo, não há nada a capitalizar. E a terceira condição seria desenvolver atividades necessárias para preparar o ativo, seja para uso ou para venda. Então, deve estar em curso as atividades que vão preparar o ativo para o seu uso ou para venda. Então, isto inclui não apenas para assuntos de construção física, mas também para trabalhos técnicos e administrativos preparatórios. Agora, os dispêndios, eles incluem pagamentos de caixa, transferência de outros ativos, assunção de passivos que incorram em juros deduzidos. Então, estes dispêndios aqui, eles são deduzidos de quaisquer pagamentos por contas já recebidos e de subsídios do governo recebidos relacionados com o ativo. Isso de acordo com a norma 26. Então, passamos aqui para as atividades necessárias para preparar o ativo. Então, aqui também vamos ver um conceito que nos traz ou que nos pode trazer dúvidas. Por exemplo, o que conta como atividade necessária para preparar o ativo? Então, de uma forma a definir, assim, de uma forma geral, a norma diz que estas atividades, elas englobam mais do que a construção física do ativo. Neste caso, incluem todo o trabalho técnico e administrativo que precede o início da construção. Deixa eu dar aqui um exemplo prático. Antes de começar a construir um edifício, a empresa tem de obter licenças de construção, fazer estudos de viabilidade, elaborar projetos de arquitetura e engenharia, realizar estudos ambientais, por aí fora. Então, tudo isto são atividades necessárias para preparar o ativo. E durante esse período, os juros já podem ser capitalizados. Isto exclui a simples detenção do ativo, sem qualquer desenvolvimento em curso, e não é uma atividade necessária. Então, a norma dá um exemplo muito claro. Um terreno adquirido para construção, enquanto estiver detido, sem qualquer atividade de desenvolvimento associada, não é elegível para capitalização. Então, os juros aqui são suportados durante esse período de inatividade. Os juros que são suportados aqui são, na verdade, gastos do período. Por que isso? Porque não faria nenhum sentido capitalizar juros num ativo que não está a progredir, está estagnado. Então, o proprietário aqui só está a deter o ativo sem que a sua preparação esteja a avançar. Então, não há nenhum avanço, o ativo está estagnado
Então, os juros serão naturalmente um custo. Logo, esse terreno não é elegível para a capitalização. Então, temos aqui também a suspensão da capitalização. O que pode acontecer aqui é que, durante o processo da construção, né, ou desenvolvimento deste ativo elegível, o trabalho pode ser interrompido por um período mais ou menos longo. Então, o que é que acontece com a capitalização durante essa paragem, durante essa interrupção do trabalho? A regra geral é que a capitalização deve haver uma suspensão obrigatória. Então, a capitalização aqui deve ser suspensa durante os períodos prolongados em que o desenvolvimento efetivo do ativo elegível é interrompido. Ou seja, durante a suspensão, os custos de empréstimo são reconhecidos como gastos do período. Então, não se capitalizam. Por quê? Porque capitalizar esses juros durante um período em que o ativo não está a avançar, isto aqui ia significar que tem que aumentar, ia aumentar de forma significativa ou de forma artificial o seu custo. Então, sem que haja uma atividade produtiva para justificar isso. Então, tem aqui algumas exceções, né? Ou seja, quando não se suspende. Então, quando não se suspende, a capitalização não é suspensa quando? Quando são efetuados trabalhos técnicos e administrativos significativos. Então, mesmo que a construção física esteja parada, mas se estiver a decorrer estudos, revisões do projeto, aprovações, etc., a capitalização pode continuar à vontade. E também não se suspende quando é uma paragem temporária, que faz parte do processo de preparação do ativo. Existem algumas interrupções que são normais e esperadas durante o processo de construção. Por exemplo, a construção de uma ponte, que é interrompida pelo alto nível das águas de um rio durante um período durante um período do ano, né? Esta paragem é previsível e faz parte do processo normal de construção. Então, nós ao construirmos uma ponte, já contamos que haverão dias em que o nível do mar estará acima daquilo que nos permite trabalhar. Então, assim sendo, a capitalização vai continuar durante essa interrupção. Temos um outro exemplo, que é o contrário. Então, a empresa suspende a construção de um edifício porque está a negociar novos financiamentos ou a resolver disputas com empreiteiros. Então, esta é uma interrupção que a empresa controlou ou poderia ter evitado. Então, quando são esses casos, a capitalização deve ser suspensa de imediato. Perdão. Passamos aqui à cessação da capitalização. Então, a capitalização não dura de forma indefinida. Há um momento em que esta capitalização tem que parar. Então, esta norma aqui, ela define esse momento com exatidão. Então, temos o primeiro ponto, que é a cessação. A capitalização cessa quando substancialmente todas as atividades necessárias para preparar o ativo para preparar o ativo para o seu uso pretendido ou para a venda estão concluídas. Então, neste caso, aqui temos a palavra substancialmente. Então, não é necessário que tudo esteja 100% terminado, mas desde que as atividades essenciais estejam concluídas. Então, e quando está substancialmente pronto, como é que é? O ativo está geralmente pronto quando a construção física está concluída.
por mais que o trabalho administrativo de rotina possa continuar, o tratamento da papelada, registros, por aí fora. Por exemplo, também, desde que faltem, mesmo que faltem pequenas modificações ou acabamentos, como a decoração de uma propriedade, de acordo com as especificações do comprador. Então, neste caso, a norma é clara. Se o que falta são apenas pequenos detalhes que não impedem o uso do ativo, considera-se que as atividades estão substancialmente concluídas e a capitalização cessa de imediato. Agora, temos também um ativo que pode ser concluído por partes. Este é um caso especial, mas é muito importante, porque quando um ativo é construído em partes e cada parte pode ser usada de forma independente, enquanto a construção das outras continua, a capitalização cessa parte a parte. Então, por exemplo, quando a parte A fica pronta, cessa a capitalização dos custos atribuíveis à parte A. Enquanto a parte B ainda está em construção, os custos atribuíveis à parte B continuam a ser capitalizados. Por exemplo, se uma empresa constrói um complexo com 5 edifícios, o edifício 1 fica pronto no final do primeiro ano e é imediatamente arrendado. A capitalização dos custos associados ao edifício 1 cessa nesse exato momento, por mais que os edifícios 2 a 5 ainda estejam em construção. Então, temos aqui as divulgações. As divulgações da norma 27 são as mais simples de todas as normas que estudamos até então. E tem apenas dois requisitos, diferente das outras normas que têm muitos pontos. E são dois requisitos que são obrigatórios nas notas das demonstrações financeiras. O primeiro requisito da divulgação é a quantia capitalizada. A empresa deve indicar quanto capitalizou de custos de empréstimos durante o período. Então, isto vai permitir aos utilizadores perceberem o impacto da capitalização nos resultados. Então, se não houvesse capitalização, esse valor seria um gasto que iria reduzir o lucro. A segunda divulgação é a taxa de capitalização. Quando a empresa usa empréstimos gerais e ao invés de empréstimos específicos, tem de divulgar a taxa de capitalização utilizada para determinar a quantia elegível. Então, isto vai permitir verificar se a taxa foi calculada corretamente e comparar com outros períodos ou com outras empresas. Então, por que estas divulgações são importantes? A capitalização dos custos de empréstimo aumenta o custo dos ativos e reduz os gastos do período, o que vai melhorar o resultado do exercício. Sem a divulgação, os utilizadores não iam saber qual parte do resultado positivo da empresa foi influenciada por esta opção contabilística. Então, a transparência aqui é muito essencial. De forma já a fechar, deixo aqui alguns conceitos que não podemos esquecer quando estivermos a tratar desta norma aqui. Então, temos a regra geral da norma, que é custos de empréstimos reconhecidos como gastos de período. Então, todos os custos do empréstimo são, a princípio, gastos do período em que são suportados. Então, esta é a regra base. A capitalização é a exceção. Então, depois temos a exceção. Capitalização quando diretamente atribuíveis a um ativo elegível. Então, aqui estamos a dizer que só se capitalizam os custos que são diretamente atribuíveis a uma aquisição, a construção ou a produção de um ativo elegível. Então, a ligação entre o empréstimo e o ativo tem de ser direta e identificável. Outro ponto do outro conceito que é importante saber é do ativo elegível. Então, o
o ativo elegível requer período substancial para ficar pronto para uso ou venda. Então, aqui, para o ativo elegível, o critério que decide é o tempo. Então, este ativo deve precisar ou necessitar de um período substancial para ficar pronto para uso ou venda. Então, ativos que são prontos de forma imediata ou produzidos em série, esses não são elegíveis. Então, temos aqui o início. São três condições simultâneas. Então, a capitalização só começa quando há dispêndios com o ativo. Os custos de empréstimo a serem incluídos e atividades de preparação em curso, tudo ao mesmo tempo. Depois temos aqui o quinto, que é a suspensão ou interrupções prolongadas. Então, quando o desenvolvimento efetivo do ativo é interrompido por um período prolongado, a capitalização deve ser suspensa. Então, as paragens temporárias que fazem parte do processo normal não justificam a suspensão. É que onde temos aquele exemplo da construção da ponte, por exemplo. E, por fim, temos a cessação, que é quando o ativo está substancialmente pronto. Então, a capitalização cessa quando substancialmente todas as atividades estão concluídas. Então, não é preciso esperar pela perfeição total, que esteja tudo no ponto. Não. Então, em ativos construídos por partes, a cessação é parte a parte. Então, aqui termina a minha apresentação. O meu muito obrigado a todos por acompanharem até aqui. Até o próximo vídeo.